Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Números, capítulo 19, versículo 2, assim diz a santa palavra do nosso Deus. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha sido levado o jugo. Busque a purificação que Deus providencia. Queridos irmãos, o capítulo 19 de Números apresenta uma das cerimônias mais singulares do Antigo Testamento, o sacrifício da novilha vermelha. Essa ordenança tinha um propósito muito específico. Ela servia para purificar aqueles que haviam se tornado cerimonialmente impuros por conta do contato com os mortos. Isso era muito importante porque Israel estava peregrinando no deserto e frequentemente havia mortes no acampamento. E sem a purificação, a impureza poderia contaminar o povo e o próprio tabernáculo. Mas nesse capítulo não se trata apenas de um ritual antigo. Ele nos ensina algo muito mais profundo, que é sobre o pecado como algo contaminador. O pecado contamina, mas Deus providencia o meio da purificação para o seu povo. E veja que Deus instituiu essas cerimônias para ensinar ao povo que a contaminação espiritual exige uma purificação que somente Ele pode conceder. Sendo assim, o que nós podemos aprender nesse primeiro momento é de que Deus estabelece que qualquer pessoa que tocasse em um cadáver se tornaria impuro. E por essa razão, nós precisamos reconhecer que a impureza se espalha facilmente. O versículo 11 diz: Aquele que tocar em morto será imundo por 7 dias. Essa impureza não era necessariamente um pecado moral, mas representava uma realidade espiritual. A morte é consequência do pecado e ela revela a condição caída da humanidade. Deus, então, queria ensinar ao povo que a corrupção do pecado não é algo distante, mas algo que facilmente nos contamina. Assim como a impureza se espalhava no acampamento de Israel, o pecado também se espalha hoje em nossas vidas quando não lidamos com ele de uma maneira séria. Pequenas concessões podem produzir grandes consequências espirituais. Por isso, o crente precisa viver em vigilância, reconhecendo que o pecado não é algo leve, não é qualquer coisa. A segunda lição que nós podemos aprender é de que devemos confiar no meio de purificação que Deus estabelece. A solução que Deus apresenta é o sacrifício da novilha vermelha. O versículo 9 diz: Será guardada para a consagração dos filhos de Israel, para a água da purificação. Note que a novilha era sacrificada fora do acampamento e, consequentemente, as suas cinzas eram preservadas e depois misturadas com água para a purificação dos impuros. Isso nos ensina algo profundamente importante. A purificação não era produzida pelo esforço humano, mas pelo meio que Deus havia estabelecido, como, por exemplo, o sacrifício de uma novilha vermelha. Com isso, nós podemos destacar que todas essas cerimônias do Antigo Testamento ensinavam Israel a depender da graça de Deus para a purificação, porque era Ele quem purificaria ou quem estabeleceria um meio de purificação. Hoje, muitas pessoas tentam lidar com a culpa e com o pecado por meio do próprio esforço pessoal, por meio das boas obras ou por meio da religiosidade. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira purificação sempre vem daquilo que o próprio Deus providencia. Não é o homem quem produz, é o Senhor quem estabelece o meio pelo qual somos purificados. E por fim, a terceira lição que podemos aprender é de que devemos valorizar a purificação que restaura a nossa comunhão com Deus. O propósito final desse ritual era restaurar o relacionamento da pessoa com a comunidade, com o povo
e, consequentemente, com o culto ao Senhor Deus. O versículo 19, ele diz: O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dia, purificá-lo-á ao sétimo dia. Aquele que era imundo lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Note que sem a purificação, a pessoa ficava separada do acampamento e não podia prestar o seu culto a Deus. Isso revela algo extremamente importante. A santidade de Deus exige purificação antes da aproximação. Veja que essas cerimônias no Antigo Testamento ensinavam continuamente ao povo que a comunhão com Deus exige que a impureza seja removida. E muitas vezes nós tratamos o pecado com indiferença, mas ele sempre produzirá em nós distanciamento entre o homem e Deus. Por isso, a restauração da comunhão passa pelo reconhecimento da necessidade de uma purificação. O Novo Testamento mostra claramente que essa cerimônia apontava para a pessoa de Cristo. Em Hebreus, capítulo 9, versículos 13 e 14, nós lemos que o texto diz: Se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha purificam, muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Note que, assim como a novilha era sacrificada fora do arraial, Jesus Cristo também foi crucificado fora da cidade. Cristo é o cumprimento perfeito daquilo que esse ritual simbolizava. Ele não apenas remove a impureza cerimonial, como também ele purifica o coração e a consciência do pecador. Com isso, a conclusão que nós temos de Números, capítulo 19, é de que nos ensina verdades espirituais extremamente profundas. A primeira, de que a impureza do pecado pode se espalhar facilmente. Segundo, que Deus providencia o único meio verdadeiro de purificação. E terceiro, a purificação restaura a nossa comunhão com Deus. Todas essas coisas apontam para Cristo. Somente o sangue de Jesus pode purificar completamente o coração e a mente do pecador. Que o Senhor nos ajude a viver conscientes dessa verdade, buscando diariamente a purificação que somente Ele produz e que foi o próprio Deus quem providenciou na pessoa de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe.